Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o livro Treasury Island, que fala sobre paraísos fiscais. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Ok, então falando aqui sobre paraísos fiscais, né? Eu vou comentar hoje sobre um livro que eu li recentemente, que tem esse título, né? Treasury Islands, que foi escrito por Nicholas Shackson, ou Shackson, né? Mais ou menos isso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse livro, beleza? Mas antes da gente ir para o vídeo, aquele recadinho de sempre, né? Muito importante. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos presentes nas plataformas de podcast, no Instagram e no YouTube. E para você encontrar a gente nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Lembre-se de deixar o seu like no vídeo para nos ajudar. Se esse conteúdo for relevante para você e para mais alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo ao final do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, lembre-se de deixar nos comentários, ok? Então, vamos falar sobre o livro Treasury Islands. Ele tem um outro subtítulo, mas como já tem diversas edições desse livro, eles mudaram, né, esse subtítulo do livro. Beleza? Então aqui nós temos uma das capas, né, uma das edições desse livro. Eu não encontrei com uma ótima resolução, mas ele está disponível à venda na Amazon, caso você tenha interesse em comprar o livro. Ok? O livro também, até onde eu sei, ele não tem tradução para o português, ou seja, ele foi escrito em inglês e até hoje eu não encontrei uma tradução para o português. Se você inclusive está vendo esse vídeo e você encontrar uma tradução para esse livro, você pode deixar aqui na descrição que eu lembro de compartilhar, beleza? Bom, beleza, falando um pouquinho sobre a obra, né? O título da obra já explica pra gente algumas coisas, né? Treasury Islands Uncover the Damage of Offshore Bank and Tax Havens. Esse subtítulo aqui, ele já foi alterado em algumas edições. Mas basicamente o título seria, né, Paraísos Fiscais, descobrindo o dano que os bancos que possuem offshore e os paraísos fiscais, né? Treasury Island aqui seria Ilhas do Tesouro, né? É claro que se você colocar na internet esse título, procurando por livros, você vai encontrar um outro livro que não esse, então tenha cuidado, beleza? Lembre-se que o autor do livro é o Nicholas Shackson, ok? Então, basicamente, o que esse livro vai falar? O Nicholas Shackson, ele é um livro de 200 e poucas páginas e ele vai falar sobre paraísos fiscais, né? Como é que são compostos, por que é que existem os paraísos fiscais. Então, basicamente, o que são os paraísos fiscais? E aqui são duas coisas que ele procura tratar, né? As empresas offshore e os paraísos fiscais. Então, vamos explicar primeiro o que é uma empresa offshore. Lembrando que eu não sou expert em contabilidade para poder falar sobre empresas offshore. Mas, basicamente, o que são as offshores? Elas são empresas que elas podem ser constituídas, né? E aí é muito fácil de você constituir uma empresa offshore. Se você colocar na internet como é que a gente constitui uma empresa offshore. Mas basicamente suponha o seguinte: você quer investir nos Estados Unidos e investindo como pessoa física você tem uma taxação e investindo através de uma empresa você tem uma outra taxação. Ou seja, PJ e pessoa física, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Então suponha que você mora no Brasil e você queira investir nos Estados Unidos através de uma empresa. Então você pode procurar, de repente, um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade que trabalha com essa parte, construir uma offshore, e essa offshore é através dela que você vai mandar dinheiro para fora e é através dessa empresa que você vai comprar, de repente, ações no exterior. Então esse seria o grosso das offshores, beleza? Então lembrando aqui outro disclaimer, né, outro aviso muito importante é o seguinte: empresas offshore, em sua essência, elas não têm nada de danoso, ok? O dano ele vai aparecer logo mais quando eu falar um pouco mais sobre essa obra. Beleza? Então, aqui primeiro nós temos a definição de offshore, e depois nós temos a definição, aqui eu vou falar grosso modo, depois eu vou me aprofundar sobre o que são os paraísos fiscais. Paraísos fiscais, como o nome já sugere, né, ele são estados, né? São estados ou locais em que existe uma facilitação quanto à questão de jurisdição fiscal, né? Quanto às taxas e os impostos que você paga sobre os lucros que você recebe. Então, de repente, uma empresa brasileira, ela tem a sua sede aqui no Brasil, mas ela quer, de repente, vender petróleo para fora. Então, ela pode construir uma offshore em um paraíso fiscal, que ele tem um lucro, esses locais eles têm um lucro muito menor, né? Eles têm uma taxação muito menor sobre os lucros,
lucros. Então a empresa ela pode produzir aqui no Brasil, ela pode mandar para uma offshore todo esse lucro que ela tem, ela paga um imposto muito menor e depois ela traz esse capital de volta para o Brasil. Ok? Aqui eu estou falando bastante grosso modo porque o vídeo ficaria muito grande. Então nós já temos a definição de offshores e nós já temos a definição de um paraíso fiscal. Ok? Então, seguindo aqui, dando sequência. Aqui eu vou falar sobre alguns dados, né, que a gente tem sobre offshores e paraísos fiscais. Aqui nós temos um gráfico em inglês também, né, produzido por esse site Statista. E o que a gente tem aqui? Nós temos the World's Most Popular Tax Havens, né, aqui quais são os maiores paraísos fiscais, né, os maiores. E aqui nós temos Number of Offshore Companies Incorporated by Mossack Fonseca por jurisdição. E aí essa Mossack Fonseca, né, esse escritório, ele ficou muito famoso, né? Por quê? Ele ficou bastante famoso porque envolveu até empresas brasileiras aqui, né? Nesse caso do Mossack Fonseca, né? Que aí isso acabou se tornando um livro, né? Nós tivemos os Panama Papers, né? Que acabou se tornando um filme. E aí eu coloquei aqui para vocês ao lado, né? Esse filme que virou esse filme, né? Que é muito maravilhoso, né? Que nós temos a Meryl Streep, o Gary Oldman e o Antônio Bandeiras que participam desse filme, e esse filme está disponível na Netflix, caso você queira assistir em 2021. Então aqui, né, quando explodiu, né, esse Panama Papers, né, caso você não conheça a questão do Panama Papers, joga na internet Panama Papers que você vai entender toda essa história. Então aqui nós temos, né, os paraísos fiscais mais famosos de acordo com o Mossack Fonseca, né, esse escritório que constituía diversas offshores e as Shell Companies, né, que são companhias de fachada. Então aqui a gente consegue ter uma noção em quantidade, né? Exemplo, nós temos as Ilhas Virgens Britânicas, que esse escritório, somente esse escritório Mossack Fonseca, né, ele constituiu 113 mil empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, ou seja, é um paraíso fiscal, né, as Ilhas Virgens Britânicas. E aí depois nós temos, em segundo lugar, o Panamá, né, a cidade do Panamá, e nós temos lá, né, de acordo com o Mossack Fonseca, 48 mil empresas. Então é uma coisa absurda, né? No Brasil, só para que a gente tenha uma dimensão, né, no Brasil nós temos pouco mais, se eu posso estar enganado, mas a gente tem pouco mais de 400 empresas constituídas, né, listadas na Bolsa Brasileira. E aqui o Panamá, né, só dessas empresas, essas offshores ou Shell Companies, que são companhias de fachada, 48 mil empresas. E aí a gente tem, né, Bahamas, Seychelles e outros estados, né? Então, dando continuidade, aqui nós temos um gráfico, né, The Global Cost of Tax Avoidance, né, o custo global da evasão fiscal, Tax Avoidance e evasão fiscal. E aqui nós temos a estimativa anual, né, Estimated Annual Corporate Tax Losses in Selected Countries, né, qual foi a perda estimada, né, do lucro das companhias, né, das corporações em países selecionados. Então aqui a gente percebe, né, e esse valor está dado em bilhões de dólares, a gente percebe que o país mais afetado foi os Estados Unidos, né? Esse estudo foi feito pela Statista, caso você queira acompanhar. E aí os Estados Unidos disparado na frente, 188 bilhões de dólares. Aqui é bom a gente lembrar, né, que a evasão fiscal aqui ela se dá de que forma? As empresas elas são constituídas no país e elas criam, né, as suas offshores, e através dessas offshores elas conseguem criar essas offshores em paraísos fiscais, de modo que os paraísos fiscais eles favorecem as empresas no sentido de oferecer para eles não só a taxação dos lucros das empresas, mas eles também têm uma espécie de sigilo fiscal, ou seja, a empresa, uma vez que ela está lá dentro, ela pode colocar qualquer valor dentro da empresa, e quando o valor sai da empresa, né, desses paraísos fiscais, eles voltam para o seu país de origem ou para onde se destina, e aí esse dinheiro já está lavado, porque eles podem colocar qualquer valor lá dentro, e como a gente não tem acesso a esses valores dentro das offshores, eles podem lavar esse dinheiro dentro das offshores e mandar novamente para o seu país de origem. Em segundo lugar, nós temos a China com 66 bilhões de dólares. Terceiro, nós temos o Japão, ok? Esses gráficos aqui, eles não são do livro em questão, né? O Treasury Island, aqui eu só trouxe, né, como a título de estudo para gente. Aqui nós temos, né, quais companhias, né, quais companhias possuem maior número de offshores, né, em paraísos fiscais.
E aí aqui aparecem duas coisas bastante importantes. Aparece uma empresa que tem, né, a sua sede aqui no Brasil, a AES-Tietê, ou seja, ela tem atividade no Brasil, né? A empresa AES-Tietê é bastante conhecida no Brasil e ela é do setor elétrico, ok? Então aqui eles mostram, né, de acordo com a revista Fortune 500 aqui, né, Fortune 500, companies by number of tax having subsidiaries in 2017, né? Aqui é de 2017, né? O número de companhias offshores aqui, né? Por empresas, né, em 2017. Então a gente percebe aqui duas coisas. A primeira, que eu falei para vocês, nós temos uma empresa brasileira, entre elas aqui, que é a empresa AES, né, que inclusive ela é listada na Bolsa Brasileira. E aqui o segundo dado que aparece bastante para a gente, bastante interessante, são os bancos, né? Os bancos, como a gente viu no título da obra, companhias offshore de bancos, né? Então os bancos, eles são, por assim dizer, as empresas que mais constituem offshores. E aí o que aparece aqui pra gente é, de cara, né, só os bancos que a gente já percebe, o Goldman Sachs em primeiro lugar com 905, né, companhias offshores, né, em paraísos fiscais. O Morgan Stanley também é um banco com 619, o Thermo Fisher Scientific aqui não é um banco, mas tem 199 empresas, o BNI Mellon também é um banco com 177, e aí, né, nós temos aqui a AES, né, uma empresa do setor elétrico. Depois nós temos um outro banco, JP Morgan, e depois aqui embaixo nós temos o Citigroup, né, então aqui já salta aos olhos para a gente que as maiores empresas, né, suas subsidiárias que estão em paraísos fiscais, em sua grande maioria elas são constituídas por bancos, porque bancos eles são máquinas de receber dinheiro e emprestar dinheiro. Então, se eles conseguem de alguma forma aqui levar o lucro que eles têm, né, para suas empresas subsidiarem em paraísos fiscais, eles podem fazer absolutamente qualquer coisa dentro do paraíso fiscal, né? Então, seguindo aqui, vejamos, nós temos aqui the tax having attracting the most foreign profits, né? São lucros, os paraísos fiscais atraem, né, os lucros estrangeiros, né? As empresas estrangeiras, elas constituem suas empresas em paraísos fiscais justamente porque os paraísos fiscais garantem um sigilo fiscal, né? Então aqui aparecem, né, os países, né, e aqui dentro desses países aparece, né, o tax rate shift on shifted profits, né, o lucro que é cobrado sobre os lucros que entram nesses países que são paraísos fiscais, né. Então aqui a gente tem, né, Irlanda, Suíça, Singapura, Países Baixos, Luxemburgo, Porto Rico, as Ilhas Caimã e a Bélgica. E aqui aparece o valor que foi enviado, né, lembrando que aqui em 2017 esse estudo foi feito. E aqui nós temos os valores, né, que foram enviados e qual a taxa. O que a gente percebe aqui, né, via de regra, é que quanto menor a taxa cobrada, né, por esses lucros estrangeiros que entram nesses países que são paraísos fiscais, maior é a quantidade de dinheiro que é enviado para esses países, né? Só para a gente ter uma noção, a Irlanda aqui recebeu em 2017 126 bilhões de dólares, né? Ou seja, e aí a taxa cobrada foi de apenas 5%. Enquanto na Bélgica ela recebeu 20 bilhões de dólares em 2017, né? Advindo de empresas estrangeiras, né? De lucros de empresas estrangeiras, e ela cobrou apenas 19%. Aqui no Brasil, para que a gente tenha uma noção, né, aproximado, né, nós temos uma taxação sobre o lucro de aproximadamente 33%, 34% no Brasil, né? Então é um número bastante grande se a gente comparar, por exemplo, com a Irlanda, que cobra apenas 5%, né? Então aqui a gente percebe que as empresas offshores, elas também se favorecem com isso, né? Elas preferem sair de países que têm uma alta taxa sobre o lucro, né, taxação dos lucros, para elas constituírem as suas empresas offshores em paraísos fiscais. Então, aqui falando um pouquinho, né, sobre qual é a essência dos paraísos fiscais. A gente já falou, mas é bom, né, a gente trazer aqui para vocês. É um lugar que atrai capital estrangeiro, oferecendo estabilidade política e econômica. Então, os paraísos fiscais, eles oferecem, justamente por serem países ou estados, né, que eles são muito pequenos. O que eles fazem? Como eles são muito pequenos e eles não têm eles não conseguem impulsionar a sua economia local, o que eles fazem? Eles preferem dizer para as companhias estrangeiras, ó, venha para o nosso país que a gente vai oferecer para você, para o nosso estado, né, para a nossa região, que a gente vai oferecer para você oferecer uma taxa muito pequena sobre lucro, para que assim você e a sua empresa se favoreça com isso.
Então eles atraem capital estrangeiro, né, oferecendo uma estabilidade política e econômica. E aqui econômica, né, então econômica está mais ligado às taxas que são cobradas, e políticas por quê? No livro do Treasury Island, por exemplo, nós temos a ideia de que as Ilhas Caimã, elas são conhecidas por criarem leis, leis por contrato, né? Então, basicamente, o que as empresas fazem? Elas contratam, né, lobby para trabalhar, por exemplo, nas Ilhas Caimã, de modo que os políticos das Ilhas Caimã, o que eles fazem? Eles respondem diretamente aos anseios das empresas estrangeiras. Então, é como se fosse uma empresa, as empresas contratam por demanda, né? Se elas querem, de repente, ser uma empresa muito grande, elas querem pagar muito poucos impostos, né? O que elas fazem? Elas fazem lobby com os políticos locais das Ilhas Caimã, justamente para eles pagarem menos impostos, né? Então, isso ajuda pessoas ou entidades a se livrarem das regras, das leis e das regulações locais. Então, novamente, né, falando, se você está em um país que cobra uma alta taxa de impostos sobre os seus lucros, você pode preferir, de repente, ir para um paraíso fiscal, né? Constituir a sua empresa em um paraíso fiscal. Lembrando que não tem nada de errado em você constituir uma empresa em um paraíso fiscal. Você apenas está indo para um paraíso fiscal porque você está fugindo de uma cobrança. Na verdade, o termo fugir aqui não é a melhor palavra, mas você simplesmente escolhe um lugar que cobra taxas de impostos, que cobram menos impostos, né? Então você está tentando, de certa forma, só dentro daquilo que você está ganhando, você está tentando pagar menos. Isso não é errado. O problema é quando você começa a constituir, né, empresas que são shell companies, né, que são empresas de fachada. Aqui algumas reflexões, né? E aí a gente pode entrar aqui em problemas, em discussões econômicas, discussões políticas, de teorias, de ideologias, né? Um combate de ideias, né? Então, algumas reflexões que eu tirei do livro, né? Uma citação do Paul Krugman, que foi colocada no livro. Teoria do livre mercado. Se a sua doutrina afirma que o livre mercado, aqui lembrando, foi uma tradução livre minha, tá? Se a sua doutrina afirma que o livre mercado, funcionando com seus próprios mecanismos, produz o melhor dos mundos e que a intervenção dos governos sempre tornam as coisas piores, Keynes, né? Ele está falando de Maynard Keynes. Keynes é seu inimigo. Keynes é especialmente perigoso, pois suas ideias sempre foram justificadas através da experiência. Aqui o que a gente tem, por que eu trouxe, né, essa citação, que ela é bastante importante. O livro como um todo ele é importante, tá? Mas essa citação aqui, ela vem bem ao caso de que muitos canais no YouTube sempre pregam a ideia do livre mercado. Eu também concordo com algumas teorias do livre mercado, mas eu não concordo no todo com o livre mercado, né, com as teorias do livre mercado, né, do neoliberalismo, por assim dizer. Porque o neoliberalismo ele quer uma liberdade de Estado completamente, uma liberdade de Estado que seja o quanto maior, melhor. O quanto maior, melhor. Por quê? Em tese, o neoliberalismo ele quer que o Estado seja muito pequeno e que a economia seja algo muito grande e que ela se autorregule. Mas a gente já percebeu que essa autorregulação da própria economia, do próprio mercado, nesse caso, né, ele não funciona sempre. É só a gente lembrar o problema que a gente teve, né, do subprime nos Estados Unidos em 2008, né, o Goldman Sachs. Porque o mercado estava se regulando, né, através de seus próprios mecanismos, e aí ele começou a construir uma estrutura de capital muito, que a gente poderia questionar essa estrutura de capital, que eram os CDOs, e aí o que aconteceu? Esses CDOs, por vários motivos, eles não foram pagos, né, que eram as grandes hipotecas nos Estados Unidos, eles não foram pagos, isso foram criados pelos próprios bancos, e aí os bancos começaram, entrariam a quebradeira, o Estado entrou para intervir. Então, o neoliberalismo, nem sempre eu concordo com as ideias do neoliberalismo, ok? Embora quem está na Bolsa de Valores se beneficie diretamente das ideias do neoliberalismo. Então, Maynard Keynes, né, ele era um cara que ele dizia que o Estado ele tinha que controlar, ou seja, ele tinha que ter uma força muito maior sobre as empresas. Justamente nesse sentido aqui o livro também traz essa citação, justamente pela ideia dos paraísos fiscais, né? Os paraísos fiscais eles dão uma liberdade muito grande para as empresas e uma liberdade muito pequena para o Estado, de modo que a política local e a economia local, mais especificamente a política local, por exemplo, das Ilhas Caimã, ela é muito pequena e as empresas elas são muito grandes, de modo que as empresas elas conseguem mandar na política local. E isso é bastante danoso porque os políticos trabalham para as empresas e não propriamente para a população. Beleza?
Outra citação aqui também que eu tirei do livro é uma comparação entre a Europa medieval e as empresas offshore. E aqui ele vai comparar, né, a ideia dos feudos europeus com as empresas offshore. E aí nós temos o seguinte: se os nobres europeus se fortificavam em castelos com poderes incontáveis, agora as empresas offshores capturam o poder econômico e político local. E aí, né, eu deixei em inglês justamente para ajudar, né, a tradução nem sempre ela é tão fácil. Turning them, né, no caso falando aqui das offshores, turning them fast and flexible law make machines, né, então essas empresas, né, através do lobby que elas fazem, elas conseguem de um modo muito rápido e flexível transformar, né, os paraísos fiscais em máquinas da lei, né, e só que esse sentido de máquinas da lei aqui super rápidas e flexíveis é justamente para atender a demanda das empresas, né. Uma outra reflexão que a gente tem aqui é empresas offshores, elas não estão ligadas à geografia. E aí lembre-se que eu trouxe, né, nos gráficos anteriores, eu trouxe lá países ou regiões ou locais que possuem paraísos fiscais. E aí a gente pode ter ideia de que as empresas offshores, elas se ligam, a essência delas é estarem ligadas a locais, né, a geografia do local. Mas uma outra leitura a gente consegue perceber que as empresas offshores elas não estão ligadas somente à geografia, ou seja, ao espaço geográfico. E aí eu trouxe aqui em inglês para vocês, né? Offshore is not a place, an idea, a way of doing things, or even a Apple for the finance industries. E aí a gente tem aqui, né, as empresas offshores, elas não são propriamente um lugar, uma ideia, um jeito de fazer as coisas, né? Ou simplesmente uma arma para as indústrias. Ela é um processo que degrada a democracia. E por que ela degrada a democracia? Porque as empresas offshores, elas não estão preocupadas com a ajuda local. Porque justamente pegando a ideia de paraísos fiscais, os paraísos fiscais eles favorecem empresas estrangeiras que se instalam nos seus países. Então, as empresas, por exemplo, imaginemos aqui a Coca-Cola, por exemplo, ela pode criar uma offshore em um paraíso fiscal, ela pode mandar o seu lucro, ela pode mandar, de repente, o lucro que ela tem para esse paraíso fiscal, ela pode pagar uma taxa muito menor de impostos, só que ela não está ajudando a economia local. Porque justamente por uma taxa muito pequenininha, isso não se reveste em benefício econômico para a população local. Então, uma empresa offshore, ela não está ligada propriamente à geografia, ela pode se espalhar pelo mundo, né? Uma empresa ela pode constituir diversas offshores embaixo de si, para que ela se favoreça com as políticas locais, né, de cobrança de taxas. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, por que esse vídeo é sobre ESG, ou sobre ASG, né? E aí a gente tem aqui ambiental, social e governança, né? Atualmente nós temos uma grande briga entre muitos investidores, né, os investidores de valor, investidores de growth ou outros investidores sobre a discussão do ESG, né, essas três palavras, né, ou ASG no Brasil, ambiental, social e governança. Né, o ambiental, uma preocupação com o meio ambiente, social, uma preocupação com a comunidade local e com funcionários e afins, e governança, né, a governança, né, o time que controla as empresas. Então aqui é o grosso da coisa falando. Então por que esse vídeo ele é sobre ESG? Porque cada vez mais nós temos que, aqui falando eu sou um investidor que procura investir em empresas de valor e também em empresas de growth, né, que são empresas de crescimento rápido. Porque é que eu me preocupo sempre com as questões ASG. E por que esse vídeo ele fala sobre a ESG? Porque basicamente essa é uma preocupação que nós investidores nem sempre nós estamos preocupados com ela. Quer dizer, será que a empresa que eu invisto ela tem uma offshore em um paraíso fiscal e será que dentro dessa empresa, dessa offshore, existe de repente uma shell company que foi criada uma empresa de fachada para que a empresa consiga lavar com eficiência os seus lucros, né? Fazer o laundry money, né? Conseguir lavar dinheiro. E também a gente tem que se preocupar aqui com situações como, uma vez que você se compromete a investir em uma empresa, quando você abre lá a empresa, né, abre lá a estrutura da empresa e você vai olhar como é que ela é constituída e você percebe que a empresa ela foi constituída de repente em um paraíso fiscal. Ela está aqui no Brasil, mas ela tem uma offshore que foi constituída em um paraíso fiscal. Diante disso você deve se perguntar,
Mas por que é que essa empresa, uma empresa que eu invisto, uma empresa XYZ3, por que é que ela tem, né? Por que ela está em um paraíso fiscal? Qual que é o interesse dessa empresa em um paraíso fiscal? Você tem que se perguntar qual que é. Ela quer simplesmente pagar menos impostos ou simplesmente porque ela sabe que em um paraíso fiscal ela tem uma espécie de sigilo fiscal, de modo que se eventualmente, né, a empresa ela entrar em um litígio com a justiça brasileira ou com outro país, ela consegue simplesmente, né, dizer, ó, a minha empresa ela está constituída em um paraíso fiscal e o paraíso fiscal não vai abrir as finanças da minha empresa para você. Outra coisa também que o livro também trata, né, e também é sobre ESG, são as The Big Four, né, que são as empresas, né, que fazem todo final de ano, nós temos, né, a auditoria que é feita pelas empresas, né, e aí a gente tem Price Waterhouse Company, nós temos e outras 3 empresas da Big Four. Elas, de certa forma, qual que é a responsabilidade delas, né? Porque, e lembrando, né, do caso dos Panama Papers, a maioria das empresas que nós temos no Brasil, elas são auditadas pelas The Big Four, né? Se você não conhece, é só colocar na internet The Big Four. E aí elas auditam, né, os balanços dessas empresas, mas essas empresas elas conseguem dar uma maquiada nos seus balanços, né? De modo que elas apresentem só uma parte do todo. E aí a empresa ela apresenta o seu lucro lá bonitinho, aparece uma das The Big Fours que elas vão lá e certificam o lucro dessas empresas, mas essas empresas, as The Big Four, elas também têm uma responsabilidade, porque na maioria das vezes elas sabem que por baixo dos panos das empresas elas estão lavando dinheiro, e as empresas, essas The Big Four, como elas têm que auditar os balanços e elas têm que entregar esses balanços para o mercado, dizendo, ó, a empresa está tudo ok, os lucros, a gente revisou todo o balanço da empresa e ela está ok. Então é uma preocupação que também a gente tem que perceber que essas The Big Four e as empresas que fazem auditoria de empresas, elas trabalham, elas são empresas privadas e elas visam lucro. Então, de certa forma, também a gente tem que começar a se preocupar com isso também. Essas 4, as The Big Fours, né, essas grandes empresas de auditorias, elas conseguiram um valor de mercado tão grande, de modo que agora elas já podem ser influenciadas também pelas empresas. Porque as empresas elas pagam para que as empresas de auditoria, né, essas The Big Fours, elas façam a auditoria da empresa, mas a gente tem que se perguntar até onde esses balanços eles são honestos, né? É claro que para nós réis mortais, né, que trabalhamos o dia inteiro e estamos preocupados em comprar empresas de valor, nós tendemos a acreditar, né, nos balanços que são auditados, porque uma auditoria ela é uma questão legal, né? Ela acontece dentro da lei. Então, se eventualmente lá na frente acontecer algum litígio de alguma empresa que foi auditada, mas mesmo assim houveram alguma coisa que aconteceu ali por trás das empresas, a gente sabe que essas empresas elas serão chamadas a responder, e nós como investidores a gente pode de certa forma se precaver, porque nós temos uma empresa que é constituída legalmente e ela faz a auditoria dos balanços, ok? Então a questão do ASG ou ESG, né, em inglês Environment, Social and Governance, é uma coisa que nós devemos cada vez mais nos preocuparmos. Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo for relevante para você, lembra de compartilhar esse conteúdo, de deixar o seu like no vídeo e de comentar aqui o que você achou sobre esse vídeo. Se você tem interesse que eu fale sobre outros livros que eu leio sobre finanças, ok? Então era isso, o vídeo vai ficando por aqui e até mais.